351. 1 Reis 14. Depois de termos dito qual o fim de Roboão, devemos dizer também qual foi o de Jeroboão. Tão detestável monarca continuou a ofender a Deus cada vez mais, com horríveis atos de impiedade. Fazia continuamente erguer altares sobre os lugares mais elevados das florestas e escolhia para sacerdotes pessoas de baixa condição moral. Mas Deus não tardou muito a castigá-lo com uma justa vingança por tanta abominação, vindo castigo sobre ele e sobre toda a sua posteridade. Obmes, seu filho, estava muito doente, e ele disse à rainha sua esposa que tomasse as vestes de uma pessoa do povo e fosse falar com o profeta Aías, homem admirável, o mesmo que outrora previra que ele seria rei. Ela devia fingir-se estrangeira e perguntar se o filho ficaria bom daquela enfermidade. Ela partiu logo, mas quando se aproximava da casa de Aías, Deus apareceu ao profeta, tão acabado pela velhice que quase nada mais enxergava, e revelou-lhe que a mulher de Jeroboão viria falar com ele. Deus disse-lhe também o que devia responder a ela. Quando ela chegou à porta, fingindo ser uma pobre forasteira, o profeta exclamou: "Entrai, mulher de Jeroboão, sem dissimular que sois vos mesma. Deus me revelou tudo, e já me disse o que vos devo responder. Voltai para junto de vosso marido, e dizei-lhe da parte de Deus: quando não gozáveis ainda de nenhum prestígio, eu dividi o reino, que devia pertencer ao sucessor de Davi, para dar-vos uma parte, mas a vossa horrível ingratidão vos fez esquecer todos os meus benefícios. Abandonastes o meu culto para adorar ídolos feitos por vossas mãos. Por isso exterminarei toda a vossa descendência. Darei o vosso corpo aos cães e às aves, para que o devorem, e constituirei rei sobre Israel um homem que não poupará nenhum de vossos descendentes. E o povo, que vos é submisso, não ficará isento desse castigo. Serão expulsos desta terra tão abundante que agora a possuem e serão impelidos para além do Eufrates, porque imitaram a vossa impiedade e deixaram de me render a devida honra para prestar um culto sacrílego a falsos deuses, que são obra das mãos dos homens." Disse em seguida o profeta: "Apressai-vos e ide levar essa resposta a vosso marido. Quanto ao vosso filho, ele morrerá no mesmo instante em que entrardes na cidade. Enterrá-lo-ão com honra, e todo o povo chorará, por ser o único de toda a descendência de Jeroboão a ter piedade e virtude." A princesa, cheia de dor por causa dessa resposta e já considerando morto o filho, voltou debulhada em lágrimas para falar com o rei. Apressando-se, apressava também a morte do filho, que iria expirar quando ela chegasse à cidade, e assim ela não poderia encontrá-lo com vida. Achou-o morto, conforme a predição do profeta, e referiu a Jeroboão tudo o que ele lhe dissera. Capítulo 5. Grande vitória conquistada por Abião, rei de Jerusalém, contra Jeroboão, rei de Israel. Morte de Abião. Asa, seu filho, sucede-o. Morte de Jeroboão. Seu filho sucede-o. Baasa assassina-o e extermina toda a família de Jeroboão. 352. 1 Reis 15. 2 Crônicas 13. Jeroboão, desprezando os oráculos que Deus pronunciara pela boca de seu profeta, reuniu 800.000 homens para fazer guerra a Abião, filho de Roboão, cuja mocidade ele desprezava. Mas esse príncipe, cuja firmeza sobrepujava a idade, em vez de se espantar com tão grande multidão de inimigos, acreditou que obteria a vitória. Ele reuniu dentre as duas tribos que lhe eram sujeitas um exército de 400.000 homens e partiu contra Jeroboão. Acampado próximo do monte de Zemaraim, preparou-se para dar-lhe combate. Estando os exércitos preparados e prestes a embater-se, Abião subiu a um pequeno outeiro e com a mão fez sinal de que desejava falar às tropas de Jeroboão. E começou: "Vos não ignorais que Deus constituiu Davi, meu bisavô, rei sobre todo o povo, e lhe prometeu que os seus descendentes reinariam também depois dele. Assim, admiro-me que tenhais sido excluídos do governo do falecido rei, meu pai, para vos submeterdes ao de Jeroboão, que nasceu súdito dele, e venhais agora de armas na mão contra mim, que fui escolhido por Deus para vos governar, querendo tirar-me esta pequena parte do reino que me resta, enquanto Jeroboão possui a maior. Espero, todavia, que ele não desfrute por muito tempo uma usurpação tão injusta. Deus o castigará, sem dúvida, pelos muitos crimes que cometeu e continua a cometer, no que vos leva a imitar. Pois
Foi ele quem vos impeliu à revolta contra o falecido rei meu pai, que o outro mal não vos fez senão falar-vos asperamente, devido ao mau conselho que seguiu, fomentando assim o vosso descontentamento e levando-vos não somente a abandonar o vosso legítimo soberano, mas ao próprio Deus, e a violar as suas santas leis, quando devieis desculpar as palavras grosseiras de um jovem rei não acostumado a falar em público. Mesmo que a sua pouca experiência vos tivesse dado o justo motivo de queixa, os benefícios de que sois devedores ao rei Salomão, meu avô, não vos deveriam fazê-lo esquecer, sendo que não há nada mais razoável que perdoar as faltas dos filhos pela recordação dos favores devidos aos pais. Todavia, sem vos incomodardes com tais considerações, vindes atacar-me com um grande exército. Confesso que não compreendo em que pondes a vossa confiança. Será sobre esses vitelos de ouro, nesses altares erguidos, nesses lugares elevados? Em vez de ser sinal de piedade, não mostra isso, ao contrário, a vossa impiedade. Ou será porque o número de vossos soldados sobrepuja em muito dos meus? Contudo, por maior que seja um exército, pode ele esperar um resultado feliz, se combate contra a justiça. Esta somente pode obter a vitória quando unida à pureza do culto a Deus. Assim, espero consegui-la, pois nem eu nem os que me são fiéis nos afastamos da observância às leis de nossos antepassados. Sempre adoramos ao verdadeiro Deus, que criou o universo e é o princípio e o fim de todas as coisas, e não a ídolos feitos de matéria corruptível pelas mãos dos homens, inventados por um tirano que abusa de vossa credulidade para vos arruinar. Considerai, pois, e meditai. Segui o melhor conselho e não vos afasteis mais do sensato proceder de nossos antepassados, nem deturpeis as santas leis, que nos elevaram a tão alto grau de grandeza e poder. Enquanto Abião falava, Jeroboão fez marchar secretamente uma parte de suas tropas, a fim de atacar o exército de Abião pela retaguarda e envolvê-lo, e todos ficaram alarmados quando perceberam. Mas Abião, sem perder a calma, exortou-os a colocar toda a sua confiança em Deus, ao qual os homens não podem surpreender. A generosidade com a qual ele lhes falou inspirou neles tão grande confiança que, depois de invocar o auxílio divino, partiram para a luta com uma coragem incrível, misturando os gritos de alegria ao som das trombetas dos sacerdotes. Deus abateu de tal modo o ânimo dos inimigos que em toda a história, seja a dos gregos, seja a dos bárbaros, nunca se viu maior carnificina numa batalha. 500.000 homens do lado de Jeroboão restaram mortos no campo, nessa brilhante vitória que Deus concedeu à piedade do rei Abião. Tão justo e glorioso príncipe tomou em seguida, de Jeroboão, as cidades de Betei, Gesana e várias outras dentre as mais fortes. Conquistou todo o país, que agora dependia dele, e pô-lo em tal estado que não se pôde refazer durante toda a vida desse ilustre rei de Judá. Mas ele morreu bem depressa. Reinou apenas mais 3 anos. Foi enterrado em Jerusalém, no sepulcro de seus antepassados, e deixou 14 mulheres, 16 filhas e 22 filhos, um dos quais, de nome Asa, que ele teve de Maca, sucedeu-o no trono e reinou 10 anos em grande paz. 353. Eis o que encontramos por escrito de Abião, rei de Judá. Jeroboão, rei de Israel, não sobreviveu por muito tempo, pois reinou 22 anos, e Nadab, seu filho, sucedeu-o no governo e na impiedade. Reinou apenas 2 anos. Baasa, filho de Aías, matou Nadab à traição, quando este sitiava Gibeton, cidade dos filisteus. Baasa usurpou o reino e, segundo Deus havia prédito, exterminou toda a família de Jeroboão, lançando os corpos aos cães, para que esses os devorassem, como castigo pelos seus crimes e pela sua impiedade. Capítulo 6. Virtudes de Asa, rei de Judá e filho de Abião. Esplêndida vitória que ele obtém sobre Zerá, rei da Etiópia. O rei de Damasco o auxilia contra Baasa, rei de Israel, que é assassinado por Creon. Elá, filho de Baasa, sucede ao pai e é assassinado por Zinri. 354. 1 Reis 15. 2 Crônicas 14, 15 e 76. Asa, rei de Judá e filho de Abião, era um príncipe tão sábio e religioso que tinha como regra para as suas ações apenas a lei de Deus. Ele reprimiu os vícios, baniu as desordens e deteve a corrupção que se introduzira no reino.
Somente na tribo de Judá havia 300.000 homens escolhidos, armados com dardos e escudos, e 250.000 na de Benjamim, que também possuíam escudos e se serviam de arcos e de flechas.